Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Aqui estamos juntos e queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de iniciarmos mais uma semana e juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Adão Santos. Ele pede orações por uma audiência que ele vai ter no INSS no dia 31 de julho. Alô especial também para Ana Lu. Ela está parabenizando a neta Rafaela e o avô da Rafaela, Almir Bastos, que completaram mais um ano de vida. Ana Assis pede orações por ela e também por sua filha. Maria Márcia pede orações por ela, por toda a família, o esposo Euríclides e especialmente também pela família da Nancy, que estão enlutados. Um alô especial para Terezinha Passos, para Ivone Jardim, para Ilma Casagrande. Ela pede orações por Graciele. Alda Mota pedindo orações pelo filho pastor Gustavo e também a esposa Gabi. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, nós estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos. Queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente quando abrirmos a Tua palavra, falando conosco, a nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas, necessidades, dificuldades que têm, todos aqueles que estão necessitando, Pai, das Tuas bênçãos, que sejam abençoados conforme a Tua vontade, Pai. Pedimos uma bênção especial para o Adão Santos, também para Rafaela, para o Almir Bastos, para a família da Nancy, também um alô especial e as bênçãos para Maria Márcia e Euríclides, e ainda por Graciele, pastor Gustavo e a esposa Gabi e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Estamos fazendo um estudo sobre o livro de Êxodo, é a nossa série, e agradecemos a Deus por Ele permitir estudarmos a Bíblia com vocês e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco e queremos lembrar a todos que porventura mandam homenagens a aniversariantes que mande uma semana antes para que não haja atraso nós citarmos aqui no dia a pessoa que você deseja parabenizar. Essa semana nós vamos falar aqui sobre as pragas que começaram a cair no Egito. E quando lemos aqui em Êxodo capítulo 9, no verso 35, diz assim a palavra de Deus: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Faraó, de coração endurecido. Faraó, ele tinha um coração de pedra, por isso que era endurecido. Era insensível. Como nós vemos hoje, tantas pessoas insensíveis, não é? Sabem que as pessoas são inocentes, mas mesmo assim condenam as pessoas e não têm sentimento. Não sabem que terão que prestar contas a Deus de todos os atos, de tudo o que faz. Como nós também prestaremos conta, todos nós estaremos perante o tribunal divino, inclusive o Faraó, que teve o seu coração endurecido. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. A Bíblia, a versão aqui diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Não, Deus permitiu que Faraó tivesse o coração endurecido, porque, como nós dissemos semana passada, Deus, ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Ele sabe qual é o fim que nós vamos ter quando nós fazemos escolhas erradas, quando nós agimos errado, mas Deus ele vai dando oportunidade. Deus poderia ter libertado o povo egípcio, o povo hebreu lá do Egito, assim, imediatamente. Quando Moisés e Arão falaram pela primeira vez, Deus poderia ter agido e Faraó ter liberto o povo. Mas Deus queria mostrar a Faraó o poder dele, que ele é Deus dos deuses. É tanto que, como nós já dissemos também na semana passada, Faraó, ele se considerava um Deus. Ele se achava o Todo-Poderoso. E nós sabemos que lá no Egito tinha mais de 1.500 deuses e deusas. É por isso que Deus ele disse que ele era o Deus dos deuses. Ele ia mostrar, ele ia provar que ele era o Deus dos deuses. Porque, como nós dissemos agora, mais de 1.500 deuses e deusas havia
no Egito, que eram cultuados, que eram adorados. Como hoje também, nós vemos as pessoas cultuarem a tantas coisas e menos cultuando o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Deus que nos criou, que nos mantém, que nos sustém, que nos ama e fez tudo para nos salvar. Menos esse Deus as pessoas adoram todas as outras coisas que colocam em lugar de Deus. Agora, nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 7, a partir do verso 8, lemos assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: O faraó exigirá: Mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: Tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó, e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. Agora, no verso 14 e 15 diz assim: O Senhor disse a Moisés: O coração do faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Aqui lemos Êxodo capítulo 7, versos 8 até o verso 15. Porque o primeiro milagre que Deus mandou Moisés e Arão fazerem foi jogar a vara no chão e transformar em uma serpente. Por quê? Porque os egípcios, eles usavam o símbolo da cobra, que era erguida entre as coroas dos faraós e também dos deuses do Egito, e essa serpente, ela simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. Então, por isso, Deus mandou que Arão e Moisés jogassem a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Mas nós sabemos, irmãos, que Satanás, ele faz também as contrafações. Faraó mandou chamar os seus magos, os feiticeiros, os encantadores que ele tinha, e também falou assim: jogue as varas de vocês também no chão. E jogaram. E se transformou também em serpente. Só que a serpente, que havia se transformado a vara de Arão, engoliu as outras serpentes, mostrando que Deus é o Deus poderoso. Aqui já estava uma demonstração de que Deus, ele é soberano sobre todos os outros deuses que são adorados. Não importa se seja no Egito ou qualquer outra parte do mundo. Deus, ele é Deus. Ele é poderoso. E nós precisamos, irmãos, crer nesse Deus que é poderoso. Crer nesse Deus que ele pode fazer com que milagres aconteçam em nossa vida. O que acontece conosco é que, na maioria das vezes, nós não temos fé. Nós cremos que existe um Deus. Nós cremos em Jesus, que morreu por nós, mas nós não temos fé para agir, para deixar Deus agir em nós. Nós queremos nós mesmos agir e fazer a nossa vontade. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e deixamos que Deus haja, Ele vai fazer o melhor por nós. Vai fazer com que os encantamentos, os feitiços, as magias que fazem contra nós, nenhuma vai ter poder. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Ele destrói qualquer arte mágica, qualquer feitiçaria. Nós precisamos crer nesse Deus. Nós temos pessoas que nos escrevem pedindo orações por estarem tendo problemas com magias, com feitiçarias, e nós temos orado. Mas vocês que nos pedem orações, vocês também precisam orar e ter fé. Não é somente pedir que alguém ore por vocês. Deus, ele ouve toda e qualquer oração. Não pensa que você não sabe orar, não sabe falar, não sabe se comunicar com Deus.
Se ajoelhe e chore perante Deus. Ele vai ler o seu coração, o seu pensamento. Ele sabe qual é o seu problema, o que você está precisando. Deixa Deus agir na sua vida. Então, aqui nós vemos que nos versos 12 e 15 de Êxodo 7 diz assim, verso 12, nos diz aqui a palavra de Deus. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. E agora, no verso 15, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Vejam, Deus ia usar este cajado, esta vara, para todas as pragas que caíram, para todos os milagres que aconteceram, para tudo que Deus fez pelo povo de Israel, desde quando Moisés e Arão estavam ali intercedendo perante o faraó, até quando eles foram guiados para atravessar o Mar Vermelho, até chegarem no deserto, já na fronteira com Canaã. Este cajado sempre foi usado. Então Deus disse, não esqueça de levar a vara. Vejam, irmãos, às vezes nós temos nos esquecido do mais importante em nossa vida. Não é nós que somos importantes e nós não temos capacidade, não somos nós, é Deus. É o que Ele coloca na nossa mão, é o que Ele pede que nós façamos. E nós precisamos, então, ter a certeza de que Deus está conosco. Agora, nós vemos que lá no Egito, os antigos egípcios, eles adoravam um deus serpente. Este deus serpente se chamava Nerebkau, significa aquele que controla os espíritos. E segundo a mitologia lá dos egípcios, esse deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Então, aí eles viram que esse Deus, o Deus de Moisés e de Arão, tinha grande poder, porque engoliu 7 serpentes. E a serpente era um símbolo de um Deus que eles também cultuavam lá no Egito. Então aqui, neste momento em que aquela serpente de Arão engoliu as outras 7 serpentes, Deus estava dizendo aos egípcios que Deus, que ele, e não o Deus serpente, possuía o poder e a autoridade supremos. Então aqui nós já vemos a demonstração do poder de Deus logo nessa primeira demonstração de poder perante o faraó. Lembre-se que ele perguntou a Moisés, quando Moisés foi lá a primeira vez, quem é o Senhor? Então Deus aqui agora já começa a mostrar o seu poder. E Deus também, irmãos, Ele quer mostrar o poder que Ele pode exercer na nossa vida. Para isso nós precisamos crer nele, buscá-lo de todo o nosso coração e deixar que Ele seja Deus em nossa vida. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência a esse estudo, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz, a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.